Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Rosane Hincock, mandar para o esposo dela também, né? Eu já conversei com ele pelo WhatsApp. Ela escreveu aqui o seguinte na mensagem: muitas vezes nos encontramos em nossos desertos quando passamos por provações, porém Deus está conosco. A fé nos guiará e fortalecerá. Até amanhã. Gratidão pela sua mensagem, um forte abraço para você, para o seu esposo. Tem também aqui a Rosana Bastos, também escreveu aqui. Ela falou que compartilhou, né, esse vídeo aqui, essa mensagem com a amiga dela, a Sirlene Novaes, lá de Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Eu passei nessa área aí quando eu fui para missão em 2001, tá bom? Em Aparecida de Goiânia, gostei demais dessa área aí, tá bom? Um forte abraço para você e para sua amiga que vai acompanhar a mensagem aqui. E também mandar aqui um forte abraço para Luanda Santos, né? Ela compartilhou aqui que ela é de Aracaju, tá bom? E ela gosta também do conteúdo aqui e de estarmos juntos estudando as Escrituras. Vamos lá para a mensagem de hoje do Vem Segue. Eu vou compartilhar com vocês aqui, começando em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, tá bom? Aqui vai falar um pouquinho sobre Jesus Cristo ensinar na sinagoga. E aqui fala um método que eles utilizavam para ensinar na sinagoga. Dentro das Escrituras, é a primeira vez aqui que fala detalhadamente como funcionava uma sinagoga dos judeus, tá bom? Então tá bom. No Velho Testamento a gente não vai ter essa palavra sinagoga. Por quê? Porque a sinagoga foi no período em que os babilônios destruíram o templo em Jerusalém, então eles estavam cativos, né, lá na Babilônia. E aí eles começaram a se reunir em grupo, a construir lugares onde eles podiam adorar a Deus e não fazer sacrifícios, né, mas adorar a Deus e ler as Escrituras, tá bom? Falar sobre a palavra de Deus. E aí quando eles voltam, né, após a Babilônia ali, eles continuam com essa prática, né? Tem o templo, mas é apenas um templo, e são muitos sacerdotes para servir no templo, então os sacerdotes também faziam esse trabalho de presidir ali uma sinagoga para leitura da palavra de Deus no sábado, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aqui de Jesus Cristo ensinando na sinagoga aqui. Bom, vamos começar aqui em Lucas capítulo 4, versículo 16, que diz assim, ó: E chegando a Nazaré, onde fora criado, num dia de sábado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Bom, aqui fala do costume da sinagoga, mas também fala que Jesus Cristo também tinha o costume de ir na sinagoga. Algumas pessoas falam que não é necessário ir na igreja. Olha, Jesus Cristo ele ia sempre na sinagoga, todo sábado ele estava lá, né, para ensinar também a palavra de Deus. Eu achei bem interessante aqui. E aqui diz que ele se levantou, né, para ler ali. Na sinagoga tinha uma pessoa que presidia, e essa pessoa podia chamar alguém ali para ler as Escrituras, ou alguém também podia se levantar, né, para ir lá ler as Escrituras. Eles faziam duas leituras, pelo menos, tá bom? Primeiro eles liam a lei e depois liam os profetas. Quando diz a lei, está falando ali do Pentateuco, né, a lei de Moisés. Então eles liam algo a respeito da lei, né? E depois eles liam algo a respeito dos profetas, que são os outros livros, Isaías, Amós, Ezequiel. Então era passado ali, era um pergaminho, um rolo, passava o pergaminho ali para aquela pessoa ler, tá bom? Então aqui, Jesus Cristo se levantou para ler, tá bom? Então vamos continuar aqui no versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então aqui já estava na parte da leitura dos profetas. A parte da lei já tinha sido lida. Então agora a segunda parte, a parte dos profetas, Jesus Cristo se levantou e foi até lá para ler. E foi-lhe dado justamente o livro de Isaías, né? O rolo ali, né? O pergaminho. E o versículo continua. E abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito, né? Então aqui Jesus Cristo ele abre, né? Aqui no o pergaminho, né? Não tinha versículos, né? Dividido como nós tínhamos, era um texto grande. E aí ele escolheu uma parte para ler aqui, tá bom? Essa parte não é coincidência. Jesus Cristo ele leu a parte de Isaías aqui. Vamos ver o que foi aqui, versículo 18 em diante, né? O que está escrito. Ele diz assim, ó: O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Eu já vou explicando cada coisa aqui, porque é grande, né, a explicação aqui. Então, ele fala que ele foi ungido. O ungido significa ser escolhido, né? Ou seja, no hebraico, ungido significa Messias, tá bom? No grego significa Cristo. Então, quando ele está lendo essa escritura aqui, toda a congregação sabe que está falando sobre o Messias prometido, né? Que o Messias foi ungido para quê? Para pregar aos pobres, tá bom? Que era a classe mais desfavorecida entre os judeus, a mais desprezada ali também, tá bom? Então ele continua dizendo assim: enviou-me para curar os quebrantados de coração, aqueles que estavam preparados, né, para receber a palavra, eles iriam ser curados, curar esses corações aqui. Para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Então, tudo isso era uma profecia, né, em Isaías falando sobre o Messias, né? Então, aqui ele falou sobre pregar liberdade aos cativos. Aqui é uma referência, como assim como o povo ele estava cativo, né, foi cativo na Babilônia, e eles foram libertos, aqui está falando que o Messias ele iria pregar as pessoas cativas, mas dessa vez não cativa por uma nação, mas cativa do pecado, para libertar essas pessoas do pecado. Então é bem interessante essa parte aqui também. Dar vista aos cegos, né? E pôr liberdade aos oprimidos, aí, oprimido pelo pecado. Agora, no ministério de Jesus Cristo, né? Ou seja, do Messias, a gente vai ver muitas curas físicas, né? Inclusive aqui falou sobre dar vista ao cego. Mas a vista aqui é tanto que Cristo, né, o Messias, ele curaria as pessoas fisicamente, tá bom? E aquilo também era uma referência de curas espirituais que iria haver, tá bom? Ou seja, com a chegada do milênio também, tudo. Então ele tanto curava as pessoas de cegueira física, como de cegueira espiritual. Esse é o sentido aqui por meio da pregação do Evangelho. Continuando aqui, o versículo 19 diz assim, ó: para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, para isso que ele veio. O ano aceitável do Senhor aqui é uma referência a um ano do judeu chamado jubileu, né? A cada 50 anos, aqueles que eram escravos, eles iam ser libertos, né? Então, às vezes a gente pensa escravidão no Velho Testamento como um sentido ali de, agora a pessoa está escrava para sempre ali. Não, quando uma pessoa era vendido por causa da dívida ou coisa assim, ou se vendia por causa da dívida, tinha um prazo, né? Então era 50 anos ali no máximo, e aí a pessoa era liberta, né? Então se a pessoa, no ano do jubileu, que é a cada 50 anos ali, né? No ano do jubileu, se a pessoa faltava 30 anos, né, para chegar no ano do jubileu, ela só iria servir mais 30 anos. Também a gente vê sobre a compra de terrenos no Velho Testamento, e quando chegava o ano do jubileu, tinha que ser devolvido o terreno ali. Porque tinha as 12 tribos de Israel, e isso acontecia para que uma tribo não ganhasse mais território que outra. Então eles podiam vender, mas é o que nós chamamos de aluguel. Era alugado por um certo período de tempo, tá bom? Então se chegasse o ano do jubileu, a terra voltava para a família normalmente. Então tem isso também, para que uma tribo não se saísse sobre a outra. Então era o ano do jubileu. O ano do jubileu ele perdoava as dívidas das pessoas, tá bom? Então, se uma pessoa, por exemplo, tinha um terreno ali para vender e faltava 40 anos para o jubileu, o terreno era mais caro. Se o terreno faltava apenas 5 anos para chegar o ano do jubileu, o terreno ia ser mais barato, porque a pessoa só ia alugar aquele terreno por 5 anos ali, ia ter que devolver. Tá bom? Então tem essa questão aqui. Mas aqui ele fala o ano aceitável do Senhor, porque é a época em que vai ser perdoada as dívidas das pessoas. Esse é o sentido aqui, tá bom? No versículo 19. Versículo 20 continua: e fechando o livro, tornou a dar ao ministro, e assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Bom, aqui tem uns ensinamentos bem importantes, né? Jesus Cristo, ele fecha o livro, ele tinha ido até lá na frente, leu, né? Só uma coisa aqui também, ele parou de ler nesse ponto aqui as escrituras de Isaías, porque em Isaías, quando continua a leitura aqui,
vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então Cristo quis pegar apenas a parte sobre a primeira vinda do Messias, tá bom? Para falar o que ele vai falar agora, né? Que essa escritura se cumpriu nos ouvidos deles, tá bom? Então ele parou nesse ponto aqui que fala sobre a primeira vinda do Messias aqui. Eu achei interessante isso também. Então ele fecha o livro, torna a dar ao ministro e senta-se no seu lugar, né? Ó, em sinal de respeito, isso a gente consegue aprender o método que era usado na sinagoga. Em sinal de respeito para ler a palavra de Deus, aquela pessoa que ia ler, ela se levantava e ia até a frente e fazia a leitura, tá bom? Mas para explicar, ele não explicava em pé, ele tinha que vir e se sentar, tá bom? Os judeus, eles tinham uma prática, principalmente naquela época, de que aquilo que é importante, não era dito em pé, tinham que se sentar, pela tradição se sentar. Por isso que a escritura diz aqui, né, que ele leu e ele voltou para o seu lugar e se sentou. Quando ele se sentou, o que diz a escritura? Que todos os olhos de toda a sinagoga voltaram-se para ele, porque sabia que ele ia explicar. Porque quando era a hora de sentar, era a hora que ele ia explicar então, tá bom? Então a gente tem um pouco dessa tradição, né? Pelo menos minha mãe, quando queria conversar algo sério comigo, ela falava, senta aqui, meu filho, nós precisamos conversar. Então eu sabia que era algo sério quando ela chamava para sentar, né? Então, uma vez também eu fui fazer uma pergunta para o patriarca da minha estaca, e aí era sobre bênção patriarcal, tudo, aí ele pegou e falou, não, senta aqui, né? E aí eu lembrei dessa passagem também, já que era importante, nós sentamos para conversar também, eu achei bem interessante isso. Bom, continuando aqui, os olhos de toda as sinagogas fitaram em Jesus Cristo. No versículo 21 diz assim, e começando a dizer-lhe, hoje se cumpriu essa voz. Começar de novo. E então disse-lhe, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, né? Olha só, ele estava falando do Messias, né? Que curaria os cegos, né? Os quebrantados de coração, que pregaria o evangelho, o ano aceitável do Senhor. E aí então ele fala, hoje se cumpriu essa profecia, né? Essa escritura em vossos ouvidos. Então aqui todos sabiam que ele estava dizendo que ele era o Messias. Como que o povo reagiu? Vamos ver aqui, versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía de sua boca e diziam, não é este o filho de José? Então aqui a gente vê no versículo 22 dois tipos de grupos diferentes. Um tipo de grupo que ouviu a palavra de Cristo ali e se admiravam, né, e achou graça, gostou da palavra que ele falou ali, né? Ficaram rejubilando ali por dentro. Porém, teve um outro grupo de pessoas que estavam ali que eles foram céticos, né? Ele falou, mas esse não é o filho de José, né? Como agora ele é o Messias, né? Não, eles ficaram sem entender, né? Então eles olharam com um certo descrença, assim, né? Então teve dois grupos, um grupo que se maravilhou e gostou, o outro grupo aqui é mencionado que olharam com um pouco céticos, né? Para isso que estava acontecendo aqui. Lembrando que as sinagogas, né, ela tinha aí entre 10 pessoas, quando tinha 10 judeus, eles podiam construir uma sinagoga, e também existiam sinagogas grandes que cabia até 80 pessoas dentro. Então nós não sabemos quantas pessoas estavam lá junto com Jesus Cristo nessa parte aqui, mas parece mesmo que era muita gente, conforme vai mencionar no versículo aqui, tá bom? Então tinha esse segundo grupo aqui, né, dizendo, este não é o filho de José, né? Como que ele é o Messias, né? E então, no versículo 23, diz o seguinte, e ele lhe disse, sem dúvida me direis este provérbio. Olha, aqui, Jesus Cristo vai falar um provérbio para eles, ele está com a palavra ainda, as pessoas estão se admirando, outros estão meio céticos com a ideia dele dizer que ele é o Messias aqui. E aí ele fala, com certeza me direis esse provérbio. E aí ele vai falar algo aqui, antecipando os pensamentos dele. Ele já sabe o que as pessoas estão pensando. Então ele vai falar desse provérbio aqui, né? Vamos continuar aqui lendo. Ele diz aqui, assim me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Todas essas coisas que ouvimos terem sido feitas em Cafarnaum, fazes também aqui na tua pátria, né? Então, ele fala sobre
sobre esse ditado, né? Médico, cura a ti mesmo. O que você fez pelas outras nações, faz aqui na sua pátria também. Né? E aí Jesus Cristo continua dizendo: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Bom, aqui quando ele fala que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, é um profeta chamado por Deus. O profeta chamado por Deus, ele vai contra o pecado e isso desagrada ao povo. E aí então a pátria acaba rejeitando esse profeta porque eles estão rejeitando os mandamentos de Deus, não querem andar de acordo com os mandamentos de Deus. Então é uma rejeição. Por isso que ele fala aqui. Ou seja, João Batista mesmo, ele pregava o arrependimento ali, ele foi contra Herodes, né? Porque o Herodes estava vivendo em adultério com a esposa do irmão dele, Filipe, lá. Então, ele condenou aquela ação ali, não importava se Herodes era grande ou não. Então, ele foi martirizado, né? Por conta disso também. Mas a gente observa que os profetas de Deus que vão contra o pecado, que fala fortemente contra o pecado, eles não são bem vistos na sua pátria. Né? Diferente de algumas denominações que vão querer agradar as pessoas, para ter cada vez mais pessoas dentro da igreja ali. Então a gente não pode querer agradar os homens, né? Agradar os olhos, a carne, ou ficar fazendo propaganda de prosperidade. O que a gente tem que fazer é pregar a palavra de Deus. Né? E por isso Jesus Cristo fala aqui, né, que o profeta ele não é bem visto na sua pátria aqui, né? Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Essa foi a palavra dele aqui. Versículo 25 ele continua. Em verdade vos digo, muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e quando o céu se fechou por 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. Isso aqui acabou, né? Os judeus ouvindo Jesus Cristo falando aqui, eles ficaram com muita raiva, porque eles acreditando que eles são o povo de Deus, o povo escolhido, eles acreditavam que eles eram favorecidos por Deus. E aí Jesus Cristo vem e fala logo assim, né? Olha, na época, né, de Elias, né, tinha muitas viúvas, né, quando fechou o céu ali por 3 anos e meio, não houve chuva, então teve muita fome na terra, tinha muita viúva, mas quem Deus mandou Elias ir lá alimentar? Uma viúva. E a viúva era uma gentia de Serepta, né, não era do povo de Israel. Então aqui o Senhor está falando claramente que Deus ele favoreceu uma pessoa que não era do povo de Israel, né? E aí os judeus vão ficar irados, né, com essa palavra aqui que ele está dizendo. Também aqui, ó, no versículo 27 ele continua, né? E muitos leprosos havia em Israel nos tempos do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Sempre quando fala da lepra aqui, nós devemos ver que não é falado cura da lepra, né? Fala ser purificado, fala ser limpo, tá bom? Então a lepra ela tem um tratamento diferente entre os judeus ali sobre a doença, né? Também eles carregavam a tradição que a lepra a pessoa se tornava imundo também espiritualmente por causa do pecado. Lembrando lá do episódio, né? Quando Miriam, né? Ela quis tomar a liderança ali de Moisés, falou contra Moisés, né? Arão e Miriam falaram. Aí Miriam ficou leprosa, teve que ficar fora do acampamento, né? Porque ela ficou imunda, né? Então a lepra era considerada imunda por causa do pecado. Então esse episódio trazia uma forte tradição para eles, que a lepra tinha pecado, né? Ali então também. Né? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Por que eles acreditavam, né? Que o pecado era a causa das enfermidades das pessoas. De certa forma, né, nós podemos dizer que tem um raciocínio por trás disso. Por exemplo, né, quando o pecado entra no mundo, aí as doenças vêm também. Por exemplo, teve a queda de Adão e Eva. Então, só depois da queda de Adão e Eva que começou a ter mais gente, e aí então as pessoas tiveram enfermidades também. Então, aí eles traduzem como se fosse por causa do pecado que entrou no mundo. Porque Adão e Eva não ficavam doentes, né, no jardim do Éden. Mas após a queda, vem também as aflições e veio as doenças aqui. Mas nem todos os pecados, a gente vai estudar sobre isso ainda, que nem todos os pecados têm consequência por causa
nem todas as doenças são consequência por causa do pecado, tá bom? Ou vice-versa, né? Ou, nem todo pecado é um resultado de uma doença, ou toda doença que a pessoa tem, eu tô falando tudo errado aqui, né? Nem toda doença que a pessoa tem é por causa do pecado, é por causa com o castigo que ela está recebendo, ou assim por diante. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso essa semana aqui. Mas aqui, Jesus Cristo novamente, né, quebra o orgulho aqui dos judeus, né, que se consideravam o melhor povo da terra aqui, dizendo, né, que na época de Eliseu havia muitos leprosos. Porém, Deus mandou curar apenas um, que era Naamã, o sírio, ou seja, uma pessoa que era contra o povo de Deus, né? A Síria era um povo que muitas vezes oprimiu e lutou contra o povo de Deus ali. Então, os judeus entenderam claramente que aqui Jesus Cristo estava falando que Deus ele estava favorecendo a quem? Ou outras pessoas que não eram da casa de Israel, porque eles estavam desobedientes, né? Então é esse o sentido aqui, né? Como que eles reagem, né? Versículo 28 diz assim, ó: E toda a sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha bem, né? No começo dos versículos que nós estávamos lendo, falava que pelo menos tinha um povo dividido. Um povo gostou da palavra de Cristo, né? E se maravilharam da palavra dele. Outro povo se sentiu cético, né? A essa palavra, falando, não, mas não é esse o filho de José? Mas agora no versículo 28, depois da resposta que Cristo deu, diz que todos, né, se iraram por causa dessa palavra aqui, né, que Cristo acabara de dizer aqui. Versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, né? Então todos eles pegaram Jesus Cristo, levaram para fora, e eles levaram, né? Eles estavam levando ele para uma parte alta da cidade e iam jogar ele de um penhasco ali para que ele morresse, né? Mas não havia chegado a hora de Jesus Cristo e ele passa no meio deles, não fugindo. Eu não acredito que ele saiu correndo e as pessoas saíram correndo atrás dele, mas eu acredito aqui que Deus ele está no controle da história e que o Espírito Santo ele pode agir de maneira que as pessoas não façam mal, né? As pessoas. A gente tem história de pessoas que são sei lá, assassinas, pessoas que são muito brutas, né? Mas às vezes o Senhor toca de um jeito que ela não consegue ferir tal pessoa e ela libera aquela pessoa. É uma proteção de Deus mesmo, é influência do Espírito ali, né? De uma maneira irresistível na vida da pessoa que ela acaba soltando aquela pessoa ali, né? Então tem casos e casos aqui, e esse eu acredito que é um caso aqui que Jesus Cristo escapou não por um milagre, e nem por causa da destreza dele de sair desviando no meio do povo. Eu acredito que o Espírito Santo o conduziu para fora dali. Veja que diz que ele saiu pelo meio das pessoas. Ele não saiu correndo e todo mundo saiu correndo atrás dele, não. Tá bom? E a mesma proteção nós temos também, né? O Espírito Santo pode tocar o coração das outras pessoas e nos dar um livramento, né? Quem duvida, né, que um assaltante pode estar ali à espreita para pegar alguém, para roubar, e aí você tá passando e dá alguma coisa ali que ele, não, essa pessoa eu não vou, né? Nem ele sabe por que que ele deixou passar, mas nós sabemos, o Espírito Santo protegeu, tá bom, a gente, tá bom? E assim por diante. E vou terminar a mensagem aqui com uma parte da mensagem que eu achei interessante, que todo mundo teve uma grande parte teve uma admiração por Jesus Cristo, a maneira que ele falava, mas depois que eles não receberam o que eles queriam, ou seja, eles estavam querendo cura, né? Ele falou, olha, faz o que você fez nas outras pátrias aí, faz aqui na tua pátria também, né? O que você fez em Cafarnaum, faz aqui na tua pátria também. Quando Jesus Cristo falou, não, não é isso que eu vim fazer aqui, né? E compartilhou a história de Naamã e também da viúva de Serepta ali, e aí o povo ficou enraivecido ali, né? Agora interessante, né, que às vezes a gente faz muito bem para a vida de uma pessoa, ajuda a pessoa, tudo, e às vezes uma coisa que você fala que a pessoa não gosta, pronto, a pessoa já deixou de ser seu amigo, ou coisa assim, né? Que nós possamos ser pessoas diferentes, que mesmo as pessoas falando coisas duras, ainda assim a gente possa manter a amizade e não ficar com raiva das pessoas. Tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.